irmãos e irmãs da Igreja Batista Moriá. Como é gratificante poder estar aqui convidando a todos para esse culto maravilhoso. Vamos orar, cantar e louvar a esse Deus e agradecer por a sua misericórdia e por toda a graça recebida. Em nome de seu Filho Jesus, amém. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe e abençoe a todos nós. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, é assim de repente, alegria e bênção sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. 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 Oi, queridos irmãos e irmãs da Igreja Moriá, tudo bem? Vamos orar? Senhor, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço por mais um dia de vida. Te agradeço pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu amparo. Tu tens sido um Deus muito bom, um Deus que tem feito coisas grandes e maravilhosas. Tem feito além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eu te agradeço por tudo, ó Pai. Abençoe os irmãos da Igreja Moriá, todos que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a escolher te obedecer, sermos fiéis a Ti, ó Deus, que possamos buscar cada vez mais a Tua presença, ó Pai. Fique conosco, em nome de Jesus, amém. Um beijo, queridos irmãos, fica com Deus. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo. Eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço. Te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo.
eu te louvo. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. E boa noite também aos amigos e irmãos de outras igrejas. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Vamos ler a palavra do Senhor. O texto de hoje diz: todos estes morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Mas, tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Hebreus, capítulo 11, versículos de 13 a 16. O nosso tema é o cristão como peregrino. Esse tema nos foi sugerido pela irmã Iracema. Eu tenho prazer em discutir temas que são sugeridos pelos irmãos. Se você quiser sugerir algum texto, alguma passagem, algum assunto para tratarmos nas pregações, você pode fazer isso, e eu atenderei com prazer dentro das possibilidades. Repetindo então, o nosso tema é o cristão como peregrino. A verdade central, que é a verdade para ficar retida, é: o cristão deve se comportar como um verdadeiro peregrino. O cristão deve se comportar como um verdadeiro peregrino. Vamos prosseguir. Peregrino é alguém que caminha por longa distância em busca de uma terra para habitar ou para obter alguma experiência místico-religiosa. Peregrinos vão em busca de experiência religiosa ou vão em busca de um novo lugar para morar. Com esse objetivo, peregrinos vão a Jerusalém, vão a Roma, vão a Meca, vão a Aparecida, vão a Juazeiro, fazendo as suas peregrinações. Assim como os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó estiveram em peregrinação na busca da terra prometida, os crentes são peregrinos, em busca de melhores condições na terra, e em busca de uma pátria celestial. Os peregrinos bíblicos não esperavam morada permanente aqui na terra. Eles ansiavam por uma cidade celestial, preparada por Deus, aonde esperavam entrar, sem mérito ou esforço próprio. Então nós somos peregrinos, como Abraão, Isaque e Jacó. Nós estamos em caminhada por este mundo. Há o peregrino verdadeiro e há o peregrino que não é um peregrino cristão verdadeiro. Como é que se comporta o peregrino cristão verdadeiro? Há 4 formas de expressar esse comportamento do verdadeiro peregrino cristão. Primeiro, o verdadeiro peregrino cristão reconhece e assume a sua condição de peregrino.
os patriarcas reconheciam que eles eram peregrinos. Eles não tinham uma terra própria, eles não tinham um lugar próprio, um país próprio, eles não tinham pátria. Eles viajavam pela pátria dos outros, pelos países dos outros. O texto diz: confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Confessar é fazer uma declaração confiável, é assumir aquilo que declara. Nós somos peregrinos cristãos e devemos assumir que somos. 2 comentários sobre este assunto. Os peregrinos passaram por grandes frustrações. O texto bíblico que nós lemos diz: sem terem alcançado as promessas. É muito interessante de a gente ler isso, porque o texto diz que todos os patriarcas morreram na fé, sem terem alcançado as promessas. Geralmente nós pensamos que se uma pessoa tem fé, ela alcança o que deseja, ela alcança as promessas. No entanto, os peregrinos, apesar da fé, não alcançaram. Muita gente acha que se uma pessoa tem fé, então todas as promessas de Deus vão estar disponíveis para ela. Deus tinha promessas, mas apesar da fé, Abraão, Isaque e Jacó morreram sem alcançar as promessas. Então, significa isso que os peregrinos cristãos podem ser frustrados. Eles morreram na fé e não alcançaram as promessas. Quais eram as promessas que tinham sido feitas aos patriarcas? As promessas foram uma numerosa descendência. Quando eles morreram, eles não tinham essa numerosa descendência. Uma pátria aqui na terra. Quando eles morreram, eles não tinham uma pátria aqui na terra. E uma pátria celestial. A pátria celestial era uma promessa que será cumprida no final dos tempos, na parousia, na volta de Jesus. Então, esses morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Então, nós somos peregrinos cristãos, verdadeiros, mas isso não significa que nós não teremos frustrações, decepções. A nossa fé não impede de termos alguns sofrimentos e algumas decepções. O outro comentário é que os peregrinos valorizaram as promessas, mesmo não as tendo recebido. Às vezes, nós temos uma fé, nós pedimos alguma coisa a Deus, nós queremos que Deus cumpra as promessas. E se essas promessas não são cumpridas, nós largamos para lá. Não buscamos mais, não pedimos mais. Os patriarcas, que eram verdadeiros peregrinos, eles não alcançaram as promessas, mas eles viram de longe, contemplaram de longe pela fé. Nós podemos precisar de alguma coisa que não temos, mas podemos em nosso coração contemplar de longe. Eles viram as promessas de longe e saudaram as promessas. As promessas são preciosas. Eles saudaram essas promessas. A palavra que fala que eles saudaram as promessas dá a ideia de encontrar uma pessoa muito querida e dar um forte abraço, um abraço caloroso naquela pessoa. Como nós encontramos uma pessoa muito querida e nós ficamos muito felizes e abraçamos. Aqui os patriarcas abraçaram as promessas sem as terem cumpridas. Eles viram e abraçaram, como alguma coisa que se vê de longe, mas ainda assim se abraça. De forma que, se alguma promessa não chega a nós, ainda assim nós as abraçamos pela fé,
Nós as contemplamos de longe e nós as abraçamos. O segundo comportamento do peregrino cristão verdadeiro se expressa da seguinte maneira. O verdadeiro peregrino cristão permanece peregrino por vontade própria. O texto diz: e se na verdade se lembrassem daquela terra de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Nós podemos pensar aqui em duas regiões. Canaã era a terra onde os patriarcas peregrinaram. E a Mesopotâmia, de onde eles tinham vindo. Então eles eram peregrinos ali na terra de Canaã, mas eles tinham vindo da Mesopotâmia. E o escritor aos Hebreus diz que, estando peregrinando em Canaã, se eles tivessem saudade da Mesopotâmia, eles poderiam voltar. Mas eles não fizeram isso. Se eles quisessem voltar para a Mesopotâmia, onde havia cidades evoluídas, conforto, uma terra avançada, uma civilização respeitada, se eles quisessem fazer isso, eles poderiam fazer. Mas eles disseram, não, nós vamos permanecer peregrinando. Nós não vamos voltar para aquela terra, porque é melhor do que essa aqui. Mas nós vamos ficar aqui, nós vamos permanecer peregrinos. Era vantajoso, seria vantajoso voltar para a Mesopotâmia, mas eles haviam feito uma opção. E eles voluntariamente permaneceram ali. Quem é peregrino cristão verdadeiro, é peregrino cristão e permanece peregrino. Não foge para um lugar que acha que é melhor. 2 comentários sobre esta questão. Seria fácil retornar para o lugar de onde vieram, como para nós também. Nós vivíamos uma vida sem Deus, vivíamos uma vida sem Jesus. Nós vivíamos uma vida mundana, mas um dia nós deixamos essa vida e viemos peregrinar no Evangelho. Todo crente é alguém que saiu de um mundo onde vivia antes para agora peregrinar no Evangelho. Nós, os crentes, somos peregrinos na estrada do Evangelho. O texto diz que se nós quisermos voltar, podemos, mas nós não voltaremos. Se eles se lembrassem da terra de onde vieram, eles quisessem voltar, eles podiam fazer isso. A Mesopotâmia não era tão longe, então eles poderiam voltar. Havia boas estradas, também eles poderiam percorrer essas estradas. Havia muitas caravanas que vinham da Mesopotâmia e iam para a Mesopotâmia. Então aqueles peregrinos podiam fazer parte dessas caravanas. Não era difícil, no entanto, eles não voltaram. Voltar para o mundo sem Deus, voltar para a vida sem Jesus, é fácil. Mas o texto diz, se eles quisessem, poderiam voltar. Se nós quisermos deixar o Evangelho, poderemos fazer isso. E muita gente faz. Eu estava fazendo um cálculo, eu estou no Evangelho há 64 anos. Eu era adolescente quando procurei o pastor da igreja para dizer a ele que eu tinha aceitado Jesus e queria ser batizado. Foi um domingo, um dia à tarde, um dia de semana, que eu fui lá, à tardinha. A igreja ficava num sítio, e esse sítio pertencia ao pastor, e ele também morava lá. E eu o procurei lá, e falei com ele, conversei com ele, que eu ia ser batizado, que eu queria ser batizado. Expliquei para ele que eu tinha aceitado o Evangelho. E fui batizado. Disso já se passaram 64 anos. Nesses 64 anos, eu poderia ter voltado para o mundo. Eu poderia ter voltado para viver sem Deus. Eu poderia ter voltado para o caminho onde os meus amigos permaneceram. Eu poderia. Como Abraão poderia voltar para a Mesopotâmia. Mas ele não voltou.
E nós, cristãos, verdadeiros peregrinos, não aceitamos voltar. Nós vamos continuar peregrinos na terra que Deus determinou que nós ficássemos. A terra, a pátria de Jesus, a pátria do Evangelho. O outro comentário é que é vantajoso para nós permanecer como peregrinos. A esperança era para eles que seus descendentes seriam numerosos. Para isso, para eles terem uma descendência numerosa, eles precisavam ser peregrinos. Eles teriam uma pátria aqui na terra. Eles precisavam ser peregrinos. E eles precisavam de uma cidade no céu construída por Deus. Eles precisavam ser peregrinos. Eles não alcançaram a promessa. Abraão, Isaque e Jacó não alcançaram a promessa. Mas os seus descendentes alcançaram a promessa. Os seus descendentes tiveram muitos filhos e os seus descendentes tiveram uma pátria. Com relação à pátria celestial, eles alcançarão na volta de Jesus, quando essa pátria celestial for disponibilizada para os verdadeiros peregrinos. O texto diz que eles esperavam a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Então, eles estavam numa região que não era cidade, era Canaã, não era, eles viviam nos campos. Eles não tinham casa, eles viviam em tendas. Mas eles sabiam que haveria uma cidade onde o arquiteto era Deus. Eles acreditavam que Deus construiria um reino para receber a todos nós, quando deixássemos a nossa pátria aqui na terra. Eles poderiam voltar para a Mesopotâmia, deixar de serem peregrinos, ou eles poderiam ficar na terra de Canaã. A terra de onde Abraão saiu era um bom lugar para viver, mas Canaã era a terra da promessa. O terceiro comportamento que eu quero mencionar é expresso da seguinte maneira. O verdadeiro peregrino cristão mantém o desejo por uma pátria definitiva. O texto diz, mas agora desejo uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Há muitos países no mundo, alguns são maravilhosos. Há muitas cidades bonitas, alguns lugares onde a vida é boa. Mas por muito boa que a vida seja em alguma cidade, em alguma região, por muito bom que seja o seu condomínio, isso não é definitivo. Então, como eu estava dizendo, cidades boas, bairros lindos, bons, seguros, nos países do Oriente, nos países do Ocidente, todas essas coisas, todos esses lugares são passageiros. Por isso se diz que os patriarcas, eles esperavam uma pátria em Canaã, mas também eles queriam um lugar definitivo. Agora desejo uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Nós corremos o risco de achar que a nossa cidade, que é uma cidade boa, seja definitiva. Nós podemos achar que o nosso país, que é um país bom, seja definitivo. Mas não temos aqui cidade permanente. Outro dia estava vendo na televisão um documentário sobre uma região da Rússia chamada Chernobyl. Chernobyl era uma região da Rússia onde havia casas boas, jardins, havia comércio, era um lugar bom de se morar. E muita gente morava ali. Mas houve uma explosão, houve um acidente nuclear. E hoje, Chernobyl é um lugar totalmente abandonado. A moradia ali era provisória. Não há nenhum lugar nesse mundo que seja uma morada
permanente. Por isso, os patriarcas disseram que eles queriam uma pátria celestial. Porque todas as pátrias aqui na Terra acabam sendo temporárias. O verdadeiro peregrino cristão está de olho no céu, tem a sua esperança na vida eterna, esperam uma pátria melhor, uma pátria celestial. Mesmo quem vive num país muito maravilhoso, precisa lembrar que aquela moradia ali, aquele condomínio ali, aquele bairro ali, não é eterno. Tudo passa. E nós precisamos desejar uma pátria definitiva. Essa pátria Jesus foi preparar para nós. E o quarto comportamento sugerido diz o seguinte: o verdadeiro peregrino é apreciado por Deus. Coisa interessante aqui, e esse versículo é muito, muito interessante. O versículo diz: pelo que Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Essa passagem diz que Deus não se envergonha dos peregrinos. Eu fico pensando que, uma vez que a vida de peregrino é difícil, é de sofrimento, alguém poderia pensar que Deus ficaria constrangido. Eu fico imaginando, porque no livro de Jó diz que Satanás foi diante de Deus para fazer acusações de Jó. E a Bíblia ensina que Satanás é o grande acusador. E eu fico imaginando se Satanás se encontrasse com Deus. E Satanás dizia: Deus, você não se envergonha daquele seu povo, não? Você não se envergonha daqueles seus peregrinos, não? Olha lá, eles estão doentes. Eles não têm casa, eles passam fome. As famílias deles são um desastre. Você não se envergonha de ter aquele pessoal, o seu povo, brigando, guerreando, causando mentiras, falsidades? E o texto diz: não, Deus não se envergonha dos seus, não se envergonha de nós, peregrinos, sofredores, porque já nos preparou uma cidade. Eu fico dizendo, Deus nos considera não por causa do nosso passado, nem por causa do nosso presente. Ele nos considera por causa do futuro que Ele preparou para nós. Hoje, Deus poderia não ter muito prazer em nós, mas quando estivermos nas condições que Ele preparou para nós, Ele terá prazer em nós. Mas entendemos aqui que nós, peregrinos, cristãos verdadeiros, somos apreciados por Deus. Deus não se envergonha de ser o nosso Deus. Mesmo que a gente viva fazendo coisa errada, fazendo bobagem, não cumprindo as coisas que temos que cumprir, vivendo uma vida de fracassos, Deus não se envergonha de nós. O texto diz: Deus não se envergonha deles, porque já lhes preparou uma cidade. Deus gosta de nós, levando em conta o que Ele fará de nós. Ele fará de nós o seu povo para reinar com Ele na eternidade. E Ele não tem vergonha de nós. Ele não se envergonha porque Ele tem preparado para nós uma vida em que nós viveremos sem causar constrangimento para Deus. É claro, quando eu erro, Deus fica constrangido. Quando eu minto, Deus fica constrangido. Se eu trato mal a minha família, Deus fica constrangido. Mas um dia essas coisas não acontecerão mais. Por isso, Deus não se envergonha dos seus peregrinos. Eu falei que nós somos convocados para sermos peregrinos, como cristãos. A ideia de sermos peregrinos é aceita pelos cristãos. Estamos aqui de passagem por um tempo. Isto é a pura verdade. Mas para terminar, quero lhe dizer o seguinte: há dois tipos de viajantes.
o turista e o peregrino. O turista está em busca de aventura, prazer e diversão. O peregrino está em busca de uma pátria. Nós, os crentes, somos peregrinos. Nós estamos em busca de um país, de uma pátria, que Deus preparou para nós. Deus preparou essa pátria para o verdadeiro peregrino cristão. Nós somos os verdadeiros peregrinos porque assumimos essa condição. Eu aceito ser peregrino, estar aqui por um tempo. Estou indo em frente, eu vou em busca de uma pátria. Nós fazemos opção voluntária por ela. Quando Deus convidou Abraão para sair da sua terra, ele fez um convite. Abraão aceitou o convite. Assim somos nós. Em Cristo Deus nos convidou. Nós aceitamos o convite, assumimos e não voltamos. Então nós somos esses verdadeiros peregrinos porque assumimos essa condição. Nós fazemos opção voluntária por ela. Ser um peregrino é opção voluntária. Eu sou crente porque eu quero. Só por isso. Se eu não quisesse, eu não seria. Eu lamento profundamente que muitos cristãos abandonam a peregrinação. Voltam para o lugar onde estavam. Mas nós podemos continuar por opção. Nós queremos ser crentes. Nós queremos ser cristãos. E nós não vamos voltar. Nós vamos peregrinar. Vamos continuar. Aprendemos então que, por causa de tudo isso, Deus não se envergonha de nós. Deus é o nosso Deus que nos ama. Sejamos bons peregrinos. Sejamos bons peregrinos cristãos. E demos glória a Deus, porque nos permite isso. Amém. Eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, remando a celestial morada, onde não há dor nem sofrer, porque só vista caminhada é que verei meu Salvador quando o rio atravessar e chegar àquele mar. Sombras escuras me perseguem, trilhando estradas escarpadas, mas vejo longe além douradas as claras que buscando estou. Queridos, antes da naquela